Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal conservador que fala de um Brasil que já decolou. Eu sou Kleber Salgado, falo daqui da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. E gostaria de só lembrar aos amigos que ao final deem o seu like, compartilhe o vídeo se gostarem, para aquelas pessoas que vocês sabem que não estão menos informadas. Mais uma vez, recomendo que visitem o canal Conhecendo os Dois Lados da Moeda, para que você veja tudo que o governo Bolsonaro está fazendo e que a mídia não mostra. De imediato nós vamos... eu tenho uma citação aqui de Otto von Bismarck, um alemão, que diz o seguinte: com leis ruins e juízes bons é possível governar, mas com juízes ruins e as melhores leis não servem para nada. Nós estamos mais ou menos por aí. Os juízes não são bons, as leis também não são muito bons, os juízes são ruins, as leis são ruins, mesmo que fossem boas não ia adiantar porque os juízes são ruins. Então lá no século XIX, esse alemão disse uma coisa que está servindo para a gente hoje. Então nós estamos vivendo exatamente isso. E aí, esse texto do século XIX se aplica exatamente à nossa realidade. Mas, quando se fala de juízes ruins, a gente vai logo para o STF. E olha, essa semana o STF encerrou um processo de 124 anos, cujo objeto de disputa era o Palácio Guanabara. Eu não vou nem comentar isso. 124 anos para encerrar um processo. Sinceramente, com essa rapidez que eles estão perseguindo o presidente, pedindo isso, pedindo aquilo, fake news daqui, fake news dali, processos dos senadores e deputados e tanta gente rolando há anos e prescrevendo no STF, esse de 124 anos não dá nem para comentar. Então, é triste a gente verificar que nós temos uma Suprema Corte tão ordinária como essa. E aí, nós, cidadãos, não podemos nos armar. O desarmamento tirou o nosso direito. O presidente está querendo de todas as formas que a gente tenha o direito de comprar a nossa arma, desde que devidamente instruído. O Supremo está comprando 45, ou já comprou 45 pistolas calibre 45. 45 dá pelo menos 4 para cada juiz, sobrando uma que deve ser a sobressaindo que vai para o presidente. Agora, vai se armando contra quem? Contra o povo não pode ser, porque o povo não tem arma. Será que eles estão se armando contra os bandidos que eles estão soltando? E se eles estão soltando, por que eles estão se protegendo? Estão com medo dos bandidos que eles estão soltando? É uma coisa sem cabimento, essas coisas que eles fazem, totalmente coerente, porque eles são desarmamentistas. Mas todo desarmamentista quer escolta armada. Arma para eles pode, para nós não. Né? Então, fica aí, mais uma vez, a gente tendo que batalhar para o cidadão de bem poder ter a sua arma. A ministra Carmen Lúcia já deu lá uma bola fora, um tiro no pé, quando falou da nota de R$200. Agora quer saber o que as Forças Armadas estão fazendo na Amazônia. E deu 5 dias para o presidente e o ministro da Defesa esclarecer isso. Ministra, eles estão fazendo o trabalho deles, da segurança da nossa soberania nas fronteiras. E na Amazônia é legal. O ministro do GSI hoje já disse para ela, a senhora vai fazer outra pergunta: o que seria da Amazônia sem as Forças Armadas lá? Cara, perdeu a noção. Perdeu a noção. Por isso os processos ficam 124 anos lá. Eles se preocupam com coisas que não são deles. Eles se preocupam em questionar as coisas que não são da competência deles questionar. Né? E aí, semana passada, o Barroso atacou o presidente dizendo que ele é a favor da ditadura, a favor da tortura. Mentira! O senhor está falando do senhor e dos seus asseclas lá. Né? Agora, vem dizer que não sabia, porque era fechado, não sabia que vinha a público e que errou porque disse essas coisas, mas que não se arrepende do que disse. Cara, ao fim da picada, a gente vê ministro do Supremo militando politicamente. Eles não têm que ser militantes nem da esquerda, nem da direita, nem de centro, nem de nada. Eles têm que ser, como está escrito, o STF é o guardião da Constituição, só que a Constituição eles botaram na gaveta e agora a Constituição são eles. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação
e aí todos os ministros, eles metem os pés pelas mãos, ninguém mais se entende, um dá uma coisa, o outro vai e tira. Está uma bagunça. E a ministra foi dizer que é um desgoverno. O desgoverno está dentro do STF. Dentro do STF. Uma classe que está sendo repudiada pela população, pelo povo, por ser um grupo ordinário. Infelizmente, na acepção da palavra. E aí, o que sustenta essa ditadura da toga? A imprensa suja, a imprensa nojenta. O Zé Dirceu, lá em 2018, disse que para o El País que ele não estava preocupado com a eleição, não, porque eles iam tomar o poder. Aparelharam tudo, aparelharam o STF, o Congresso, as estatais, porque eles sabiam, para nós não interessa, se a gente perde a eleição, a gente ganha. E foi o que aconteceu. Eles aparelharam de tal forma que hoje eles estão governando, tentando governar através do STF. Simples assim, simples assim. Então, eles fizeram uma balbúrdia danada nos governos anteriores, aparelharam tudo para se garantir que não houvesse um retrocesso naquilo que eles acham que é progressista. Toda aquela imoralidade, toda aquela bagunça, toda aquela roubalheira. Toda aquela roubalheira. Então, a gente tem que ficar atento para isso, né? E aí, falando de imprensa nojenta, tem aí um militante travesti de jornalista, tal de Antônio Prata, que escreveu na Folha de São Paulo, aquele jornaleco medíocre, olha como ele classificou o governo do presidente Bolsonaro. Nazistas, assassinos, abusadores de crianças, corruptos, delinquentes e milicianos. São os que estão no poder. Quer dizer, eles estão nos acusando do que eles são. Porque nazista é o que o Supremo está fazendo. Assassinos, pediram a polícia de subir, entrar nas comunidades no Rio de Janeiro. Abusador de criança, está lá o Foca, aquele que fez live com o Barroso, que é pedófilo, né? Corrupto, o Nove Dedos e toda essa camarilha, junto com eles aí, Toffoli e todo mundo, que roubou a Petrobras e assaltou os cofres do país. E miliciano. Quem são os milicianos? Pergunta o PSOL quem são os milicianos. Eles falam tanto de milícia, mas pergunta a eles quem são os milicianos. Eles sabem muito bem quem são os milicianos, né? E aí ele vem dizendo ainda que o caso Flor de Lis é um resumo perfeito do governo Bolsonaro. O que a Flor de Lis tem que ver? O presidente Bolsonaro tem a ver com o caso da Flor de Lis. Não dá nem para comentar isso. Mas aí ele escreve uma coisa que é uma incoerência. Ele diz assim, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quando eu ouvi pela primeira vez o slogan inconstitucional com que Bolsonaro batizou o nosso Estado laico, lamentei profundamente. Hoje em dia, diante da demolição moral, institucional, ambiental, enfim, de implosão civilizacional a que estamos assistindo, lamento profundamente que não tenhamos no lugar desse herege um presidente profundamente evangélico. Então ele fala de Estado laico, fala de profundamente evangélico, o idiota, laico, para você entender direitinho. O Brasil é um país cristão. Só que a Constituição dá a todos o direito de professar a sua fé. Então nós temos evangélicos, católicos, espíritas, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, nós temos muçulmanos, nós temos budistas e vai por aí afora. E temos aqueles que são ateus. Então a liberdade, porque o artigo 5º da Constituição, no inciso 6, vai dizer: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o legislador colocou isso aqui para dizer para você, todo mundo pode professar sua fé, seja lá qual for. Agora, o Brasil é um país cristão? Dia 12 de outubro é a padroeira do Brasil que está determinado lá, e não está escrito em lugar nenhum, mas se sabe há séculos que o dia 12 é o dia da padroeira do Brasil. E é um feriado e vocês vão aproveitar para folgar. O Natal você aproveita para... Agora, se é para acabar com tudo, tira a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, porque ele é a figura que representa o cristianismo, aqui principalmente no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Aliás, no mundo inteiro, que todo mundo conhece o Cristo Redentor. Você é um tremendo idiota, essa que é a verdade. E no meado do século XIX, James Fenimore Cooper, autor do livro O Último dos Moicanos, escreveu a respeito da imprensa da sua época.
Parece que a imprensa foi exclusivamente projetada pelo agente supremo do mal para bater e destruir tudo que é bom e para enaltecer e promover tudo o que há de nefasto na nação. Ela fomenta poucas verdades e mesmo assim fomenta de modo a enfraquecê-las e viciá-las. Enquanto isso, aqueles que vivem de mentiras, falácias, inimizade, parcialidade e todo tipo de intriga, encontram na imprensa um instrumento que nem mesmo os demônios sonharam inventar para executar seus planos. Então, isso é um artigo que eu tirei do jornalista e escritor Marcos Frenetti. Então, lá no século XIX, né, James Fenimore Cooper escreveu sobre a imprensa ao tempo dele. É a nossa, não toda a nossa, mas nós temos aí a grande maioria da imprensa aberta fazendo esse tipo de jogada, fazendo esse tipo de coisa. Mentiras, falácias, inimizades, parcialidade e todo tipo de intriga. É o que eles estão fazendo. Verdade? Não. Aí vem a rede social e derruba a narrativa deles. E aí eles começam a perseguir as redes sociais, né? Então, esse mau cheiro de uma imprensa como a nossa, né, salvando-se com poucas exceções, vem de muito tempo. Lá do século XIX o cara já falou isso. Então, por isso eles querem calar a rede social. Então, por isso, você que está assistindo, se você concorda com isso, transmita isso, porque pare de ver Globo, Band, CNN, essa porcariada toda, ler esses jornalecos vagabundos que só falam mentiras. Instrui as pessoas do seu círculo de amizade. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, para que as pessoas fiquem sabendo exatamente que isso não é de hoje. Que isso não é de hoje. Que estão tentando derrubar o nosso presidente e tentando botar o nosso país para virar uma Venezuela ou uma Cuba. E isso, se nós não abrirmos o olho, vai acontecer. Então, fica aí o meu recado, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe nossa nação e que Deus abençoe o nosso presidente e guarde ele dessas investidas malignas que se levantam contra ele todos os dias. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.